Boa noite! Ó o Renatão chegando aí. Fala, Renatão, beleza? Como é que tá aí? Como é que tá na oficina aí, meu jovem? Galera do Face que for chegando também, vai falando pra gente quem é, de onde fala, como se alimenta. Que hoje o assunto é meio sério, hein? Eu vou ter que dar uma esticadinha aqui pra ver a galera que tá entrando aí, beleza? No Face é melhor. Ó o Renato. Esse Renato, ele causa mesmo. Ele tá falando que no Face é melhor. Então beleza, vai pro Face, meu jovem. A transmissão é melhor? O que é melhor no Face? Renato, fala pra gente se é o áudio, se é o vídeo, se é a qualidade da imagem. Qual que é a parada? Gente, vocês não acreditam a loucura que foi pra eu conseguir ligar o aparelho aqui, viu? Esqueci uma parte do meu aparelho lá na oficina, aí deu ruim. Fiz uma gambiarra aí. Bom, e aí, William, beleza? William Ferreira. William mandou um feedback pra gente na semana passada que as lives estão ajudando muito. Ele acabou de escrever ali, inclusive agora também, que as lives estão ajudando muito. Esse é o nosso principal objetivo, né? Que as lives ajudem bastante. Áudio beleza? Vídeo beleza aqui no Facebook, aqui no Instagram. Então vamos. Viu? Primeiro de tudo, enquanto a galera não vai chegando, vocês que estão aí, ó, a galera do Face é firmeza mesmo, né, meu? A galera vem chegando, meu. Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Renatão, o Renato já me mandou um feedback, né? E eu queria saber mais de quem tá aí, né? O Renato não, o William já mandou um feedback. E eu queria saber como é que foi o assunto da semana passada. Se foi produtivo, se não foi produtivo, se foi bom, se não foi bom. Como é que é essa história aí? Fala pra gente. É importante eu saber disso. Se o assunto tá agradando ou não. Vamos lá, ó. Hoje é o seguinte, hoje a live vai ter que ser interativa, hein? Vocês vão ter que conversar comigo pra eu poder conversar com vocês. Se vocês ficarem estátua aí e não interagirem, não vai rolar essa parada não, hein? E tem que rolar, tem que trocar ideia, tem que falar se tá bom, se não tá bom. Ó o Diegão, boa noite. A Fanny Josafá, boa noite. Ó o Japa lá do Macapá, boa noite, Japa. Ó galera, vai chegando. Quem for chegando vai falando quem é e de onde que tá falando, beleza? Que é importante pra gente saber quem é e de onde fala. Ô Japa, eu quero um feedback da semana passada, se foi bom, se não foi bom, se o assunto foi interessante, se não foi interessante. A galera do Insta tá chegando de maneira mais tímida, mas está chegando, e a galera do Face tá que tá. E aí, foi legal? Foi interessante o assunto da semana passada? Foi bom? Mudou alguma coisa? Ó o grande Sandrão, Dr. American Car. Fala, Sandro! Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo aí das oficinas, viu? Tô acompanhando. Então, galera, fala pra mim se foi bom, se não foi bom, porque, meu, essa semana aqui, sabe o que eu senti? Eu senti que vocês não... Parece que uma galera ficou meio tímida de comentar sobre Prolabore, né? Eu não sei se é um assunto muito longe da realidade de vocês, eu não sei se vocês já estão muito acostumados com isso, por conta disso não rolou uma parada, e eu não sei se vocês ficaram apreensivos em falar que tira, que não tiram Prolabore. É meio tenso isso daí. Boa noite, Carlos Maia, boa noite, Rodolfo Seller, boa noite, Fábio Simões, boa noite a galera aí. Eu tô enrolando um pouquinho que é pra dar tempo da turma chegar, hein? Tô enrolando um pouquinho aqui que é pra dar tempo da galera chegar. Ó, vamos lá então. Como vocês não estão falando nada, ó, eu já avisei, hein? Quem já foi nas minhas palestras sabe, se vocês não interagirem aqui no Face e aqui no Instagram, eu vou entregar pouco de conhecimento pra vocês. Pouco não, né? Eu vou contar só um pedaço das coisas que a gente sabe. Né? Não que a gente esteja aqui ensinando, que a gente está aprendendo junto. Vocês não fazem ideia de como que a gente está aprendendo junto. Boa noite, Rodinei, tudo bem? Grande abraço para a galera da Sil aí, que está sempre junto com a gente. Bom, posso começar?
Carlos Maia, Prolabore seu é muito alto, cara. Não é qualquer empresa que comporta pagar um Prolabore desse daí não, viu? Zinho Autopeças, estou ligadão. São Carlos, né, Zinho? Então beleza, vamos começar essa parada de uma vez por todas? Bom, primeira coisa, tem muito dono de oficina aí. Hoje a gente vai incomodar um pouquinho os donos de oficina, né? E para quem não é dono de oficina e que pretende se tornar também, é bom saber desse assunto. Muita gente acho que tem meio que um sonho, né? Que o caminho do sucesso é trabalhar para si próprio. Funcionários, prestem bem atenção. Eu sei que muita gente pensa desta forma, né? E nada de certo, nada de errado pensar, não. Se for um sonho da vida, trabalhar por conta própria, trabalhe, não tem problema nenhum. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês, galera. O caminho é árduo. A parada é tensa, né? E se não feito muito bem feito, é meio tenso. Sabe de nada inocente. Maia, eu não sei se você tá falando sabe de nada inocente pra mim do Prolabore que eu falei que é muito alto, ou se você tá falando pra mim que o caminho do sucesso, muita gente fala, né? Pô, vou trabalhar por conta própria que a vida vai ser um mar de rosas, Mas calma aí, galera. Sim, realmente, se você tiver algumas características, realmente vai ser um mar de rosas, não tem problema nenhum, vai ser bom. Inclusive, eu montaria de novo, né, uma oficina mecânica, sim. Se eu tivesse lá atrás, eu faria tudo de novo. Eu só queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas eu montaria de novo, sim. O Renato tá dizendo, está tendo um pequeno contratempo entre eu e o sócio. Ele não quer e eu quero tirar o Prolabore. Hoje, nos pagamentos, todas as contas que sobram, nós dividimos. Beleza. Ó, deixa eu dar uma dica pra você, Renatão. Existem muitas coisas que a gente fala aqui, nessas lives, né? Que são alguns conceitos que, dependendo como que eu posso falar isso pra você, cara? Dependendo do... vamos colocar assim, que a pessoa tá no primeiro, segundo, terceiro colegial, digamos assim, né? Dependendo de qual colegial que a galera tiver, é meio difícil olhar pro Prolabore, né? A galera acha que, tipo, nossa, é pecado e não sei o que, tal, mas vai com calma, cara, porque assim, o teu sócio, né, assim como você pra ele e ele pra você, é alguém da equipe, né, é alguém que tá no time, mas, e às vezes a pessoa não tá no mesmo modelo de linha de raciocínio que você. Isso é uma coisa que você vai precisar construir com ele no decorrer do período, beleza? Vai com calma, cara. Vai com calma que dá tudo certo. Beleza? Então assim, ser dono do próprio negócio é um caminho bastante árduo. É super gratificante, no meu ponto de vista é super gratificante. Principalmente quando você consegue dividir a gestão da empresa com outras pessoas, né? Cara, hoje eu sou muito feliz dentro da SR Motors. Vocês sabem por quê? Porque eu tenho algumas coisas que eu faço dentro da empresa, tenho o restante do time que cuidam de algumas outras coisas de dentro da empresa e eles cuidam como se eles fossem os donos da empresa. Vocês acreditam? Vocês acreditam que a gente já chegou numa parada desse jeito? Cada um é dono de uma parte, de um pouquinho da SR Motors? Cara, puta, eu passei anos desejando isso pra mim, né? Hoje, graças a Deus, a gente chegou numa fase onde a gente tem um time funcionando desse jeito lá na SR Motors. O Marcelo Leite está falando, fui funcionário por muito tempo, pois hoje tenho meu próprio negócio. E com certeza é tenso. Realmente é foda. Ser dono de oficina não é garantia de sucesso, né? O caminho é árduo, é o que o Leite falou ali agora, né? Mas só que é o seguinte, realmente é árduo. Mas aí, ó, vou dar um puxãozinho de orelha em vocês. É árduo, beleza? Beleza. Mas é o seguinte, quando alguém começa a fazer
um trabalho na oficina de vocês? Quando vocês contratam um mecânico novo, ou quando vocês contratam uma pessoa para trabalhar no financeiro, ou quando vocês contratam pessoas para fazer alguma coisa dentro da empresa de vocês, elas sabem de tudo desde o início? Lembra que eu falei lá da matriz de competências lá na semana passada? Vocês lembram que eu falei para vocês que é necessário, toda vez que vocês forem contratar, é necessário ter uma matriz de competências? Vocês já se perguntaram? Vocês já fizeram a matriz de competência de vocês como dono de oficina, na oficina de vocês? Vocês já fizeram ou não? Né? Quais são as características que você tem que ter dentro da sua oficina, dentro do seu negócio, para você tocar o seu negócio? Né? Então, você sendo um funcionário da empresa, você sendo dono da empresa, né? Geralmente o dono também é funcionário ou ganha um salário, né? Compatível com aquela função que ele exerce. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. E será que vocês estão tendo, né, tudo que o cargo exige? Então fica ligado, desenvolva a matriz de competência de vocês, né? O Ventura Carta dizendo lá, ó, com certeza, quando a gente contrata a pessoa, não sabe nada, vamos botar no nosso jeito. Exatamente. Alguém aí perguntou quantos funcionários são lá na SR Motors. No quadro completo, somos em 7 funcionários. Tá? Somos em 7 contando comigo, porque eu também sou um funcionário da SR Motors. Apesar de ser o fundador, eu exerço uma função lá dentro e eu tenho algumas entregas que eu tenho que fazer. Boa noite, Fer do Amaral. Beleza? Então, assim... Porque, né? Aí assim, ele perguntou quantos funcionários a gente tem lá. Então, hoje, dentro da SR Motors, uma das minhas principais funções lá dentro, né? O meu maior trabalho lá dentro é o quê? É lidar com pessoas. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Eu tenho que lidar com pessoas, né? A Gabriela que cuida de toda a parte operacional, de toda a gestão da loja, a Tainara que cuida do estoque, o Walter que cuida da área comercial, o Fer que cuida da oficina, os meninos da oficina que eu digo é da parte produtiva lá, né? Então, o meu maior desafio diário é motivar essas pessoas, engajar essas pessoas, entender essas pessoas e dar o suporte para que elas consigam desenvolver o trabalho delas de maneira bastante eficiente. Então isso é uma coisa que tem que ter dentro da minha matriz de competências, né? Se eu não sei lidar com pessoas, eu não posso ter uma empresa que tenha várias pessoas, né? Eu tenho que ter uma empresa de uma única pessoa ou com pouquíssimas pessoas, né? Se eu não sei lidar com pessoas. Então, fica ligado na matriz de competências, que se vocês querem crescer mais de maneira operacional, né, digamos assim, espaço físico, vocês vão ter que ir aprendendo a lidar com pessoas, né? Além de aprender a mexer com carro, se você gosta de mexer com carro, você tem que ir se desenvolvendo como liderança de pessoas. O Vilela tá perguntando quantos anos a SR Motors tem. Esse ano a gente faz 16 anos. Tenho 26 de profissão e 16 anos de SR Motors. Beleza? Aí vamos entrar numa parada agora que é tenso. Muita gente, mas muita gente acha que abrindo mão do salário, né, não retirando um salário mensal, acha que isso está fazendo bem para a empresa. Mas, gente, é inverso. A parada é o contrário. Se você não tem um salário fixo definido, que você tem que retirar isso daí mensalmente, você não conhece os teus custos fixos todos, né? E você não conhecendo os teus custos fixos todos, o que tem que acontecer? Você tem que se contentar com o que sobra. E o que sobra é suficiente para você pagar as tuas contas, né? A tua conta pessoal, né? Para você pagar a tua água, a tua luz, o teu telefone, o teu aluguel, ou a tua casa, ou o teu carro. Quando eu falo teu, é teu, pessoa física, CPF, não CNPJ.
Beleza? Então fica ligado que daqui a pouco nós vamos falar como desenhar, né, um Prolabore. Eu vou falar um pouquinho mais disso daí. O Edinho Marquezinho está dizendo, em carreira solo, ainda é mais dolorido. Difícil é lidar com o ser humano, cliente. Mas a vontade e a força para vencer o dia a dia. Cara, é disso que eu tô falando, Edinho. É disso que eu tô falando, velho. É difícil lidar com o cliente? É difícil. A pergunta que você tem que se fazer, você gosta de lidar com o cliente? Se você gosta, o resto fica muito mais fácil. Porque assim, se você gosta, você só precisa aprender a lidar. Se você não gosta, cara, sai dessa parada, bota outra pessoa para lidar com o cliente, porque não vai funcionar. Você entendeu? Então é aquilo que eu falei lá na live da semana passada e é o que eu falei hoje aqui no início dessa live. Qual é a tua matriz de competências? O que você precisa? O que você precisa ter de características, de competências para fazer aquilo que você faz dentro da tua empresa? Porque a galera fica falando assim, pô, porque lidar com funcionário é difícil, porque lidar com cliente é difícil, porque lidar com mecânico é difícil, porque... Tá, peraí, todo mundo é difícil? Tudo é difícil? Uma coisa que mudou completamente a minha vida, foi um curso que eu fiz no Sebrae, chama-se Empretec, e aquele dia eu comecei a olhar pra mim mesmo, assim, o cara falava assim, eu sempre falava na terceira pessoa, né? Não porque nós, porque isso, porque aquilo. Nós quem? Quem que é o dono da empresa? Quem que é o CNPJ? Tá no nome de quem? É teu. Foi você que contratou o funcionário? Foi você que atendeu o cliente? Então a responsabilidade é sua e pronto, acabou. Não tem por onde. Então, galera, pega essa. Quando a gente conseguir parar de terceirizar a responsabilidade, muda, sabe assim? Pô, é difícil lidar com um funcionário. Pô, para, senta lá um dia, escreve quais são os pontos mais difíceis, né? O que eu tô tendo mais dificuldade de lidar? Ah, é com o funcionário não faz aquilo que eu peço. Ah, porque o cliente nunca está satisfeito. Cara, começa a olhar para tudo isso daí, olha para isso e vê aonde que está a responsabilidade. Eu não gosto de falar culpa não, tá? Eu detesto esse nome, culpa. Eu sempre vou falar responsabilidade, tá? Eu sempre vou falar responsabilidade. O Fábio Simões está dizendo, quem disse que ia ser fácil? Não é fácil mesmo não, mas é gostoso. Então assim, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Eu vou entregar um insight pra vocês agora, que talvez isso comece a fazer um pouco mais de sentido na cabeça de vocês. Olha só. Donos de oficina. Vou fazer uma analogia aqui com um cabeçote. Prestem muita atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Eu vou falar de causa e efeito, ou causa e consequência, tá? Porque assim, muitos reclamam de falta de grana. Por que você não tira um Prolabore? Ah, porque eu tenho medo de faltar dinheiro no final do mês para pagar uma conta, para pagar um funcionário, para pagar isso, para pagar aquilo, beleza? Beleza. Então assim, dentro de uma oficina mecânica, a parte mais difícil para que você retire um Prolabore é o quê? Você achar que vai faltar dinheiro lá no final do mês, né? Então eu vou perguntar para vocês, a falta de dinheiro é causa ou é efeito? Respondam aí para mim, por favor. Respondam aqui para mim. Se a falta de dinheiro é causa ou é efeito, tá? Vou mais adiante. Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Quando o carro dá problema de cabeçote, né? Quando o carro tá consumindo, eu vou falar na linguagem que acho que é mais fácil da gente se entender, né? Quando um carro tá consumindo água pela junta do cabeçote. Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Quando o carro tá consumindo água do cabeçote, esse consumo de água, essa junta do cabeçote, é causa ou é efeito? Respondam para mim, por favor. Meu amor, abaixa um pouquinho essa TV, por favor. Respondam para mim. Junta de cabeçote queimada, é causa ou é efeito? Consumo de água pela junta do cabeçote, é causa ou é efeito? Respondam para mim, respondam aí para vocês.
O Edinho Marquezinho está dizendo, é isso aí, para cada cliente um modo de atender. É exatamente isso, só precisa aprender a lidar com isso daí. Então, respondam. Só que vocês têm que responder assim, né? É que eu não sei se vocês estão falando da falta de grana ou do cabeçote. Então responde. Consumo de água no cabeçote causa. Meu, pega essa parada aqui agora, né? A gente sofre muito com o segmento automotivo porque nem todo mundo, né, tá mais ou menos alinhado com a nossa linha de raciocínio. Então pega essa live aqui, ó. Compartilha aí, pega o aviãozinho aí, ó. Compartilha com a galera aí, que é pra maior quantidade de pessoas do segmento automotivo, né, ter acesso a esse modelo de pensamento, porque é um modelo de pensamento que eu tenho, e depois a gente pode até discutir se vocês concordam com isso ou não, para saber o que vocês acham dessa parada. Ó o Alex da ARB Treinamentos aí. Fala, Alex, beleza? Seja bem-vindo, meu brother. Consumo de água é feito, beleza? Consumo de água é feito, concordo. Quem mais concorda com o Renato Barbeta que ele tá falando? Não, o Renato não. O Israel Bertolino tá falando lá. Consumo de água é efeito e não causa. Quem concorda com ele? Consumo de água no cabeçote do motor é a causa do defeito ou é o efeito? É a causa ou é o efeito? Jamilton Marques está dizendo lá, ó, levantou uma plaquinha de 10. O Ryan Rodrigues está dizendo, cabeçote é causa. Beleza, é causa. Ok. Israel Bertolino, no Rio de Janeiro. Ô Israel, você anda meio sumido, hein, jovem? E aí, vamos, gente, vamos acelerar aí, porque tem um monte de coisa que eu vou falar pra vocês. Olha o tanto de coisa que tem que falar pra vocês aqui, ó. Se vocês não acelerar aí, nós não vamos consumir o conteúdo inteiro. Efeito, a galera tá tudo dizendo que é efeito. Então, galera, a notícia que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte. Você que é dono de oficina, se você acha que a falta de dinheiro dentro da sua oficina é a causa dos seus problemas, você está muito enganado. A causa dos seus problemas não é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro é o efeito de alguma coisa, que daqui a pouco a gente vai falar. Então você, dono de oficina, preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. A gente está discutindo isso aqui. A falta de dinheiro dentro da sua oficina, ela não é causa, ela é o efeito. O efeito do que, galera? Efeito do que? Responde para mim aí. Respondam para mim. A falta de dinheiro dentro de uma oficina é o que? É um efeito. Efeito de o que, gente? De um monte de pequenas coisas que precisam ser feitas e não estão fazendo. Beleza? Então a falta de dinheiro dentro de uma oficina é a consequência de um monte de pequenas coisas que não estão sendo feitas. Na boa, galera, é só isso, mais nada, né? Por exemplo, um carro puxando na descida, um carro puxando na reta, um carro puxando em algum lugar. É causa, o carro estar puxando, ele é a causa ou ele é o efeito de algum problema? Vocês entenderam? O que o dono vai achar? O dono vai achar que é o quê? Que tá puxando porque o carro tá desalinhado. É onde o conhecimento dele leva. Ele não sabe que é um terminal de direção. Vocês vão cansar de ouvir eu dando esse tipo de exemplo aqui, gente. É um monte de coisa que pode estar causando. É um terminal de direção, é uma bucha de bandeja, é um pivô, enfim, é um monte de coisa que pode estar causando aquilo. Dentro da oficina de vocês, cara, vocês não conseguirem tirar um Prolabore. Quando vocês não conseguem tirar um Prolabore por falta de dinheiro, porque tem medo de não ter dinheiro dentro da oficina, isso daí é o efeito. O efeito de pequenas coisas que vocês não estão fazendo direito. E é muito simples de resolver. Garanto pra vocês, com um método, implantando um método, colocando algumas coisas, cada coisa na sua hora, cada coisa no seu lugar, fazendo cada coisa certinha, vocês conseguem mudar esse efeito. Por uma parte bem benéfica, inclusive. Beleza? Então pega essa live, gente, pelo amor de Deus, compartilha essa parada. Salva, beleza? Qual é a média de lucro que se espera dentro do ramo? Por exemplo, você fatura 200 bruto. Quanto é a porcentagem que eu tenho que ter de lucro? André,
tá tudo relacionado ao teu custo fixo. Tudo está relacionado ao teu custo fixo. Só para você ter uma ideia, o governo, que é o teu sócio, ele entende que, isso pegando de maneira geral, tá? Generalizando. Ele entende que prestação de serviço em qualquer área, tá? Ele entende que você tem que ter uma lucratividade, tá? De 25% a 30%. O governo entende, tá? O governo entende. Isso não significa que está certo ou que está errado, porque vai depender muito dos teus custos fixos. Por exemplo, lá na SR Motors, a gente tem água, a gente tem luz, a gente tem telefone, a gente tem serviço de pós-venda, a gente tem uma pessoa cuidando de algumas áreas, né? A gente tem a preparação dos nossos funcionários, né? A gente está sempre conversando, sempre desenvolvendo, sempre capacitando os funcionários, e tudo isso gera custo. E isso está dentro do custo da empresa. Tem o meu salário, o meu Prolabore, né? Que eu defini, porque nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Como é que você define um Prolabore? Né? Vai depender muito do teu custo de vida, vai depender muito do seu padrão de vida, vai depender muito de quanto você quer ganhar por mês. Tudo isso tem que estar dentro do custo. Então, assim, às vezes uma empresa que ela não te dá 25% de lucro, de rentabilidade, de lucratividade, ela não te entrega 25% ou 30%, que é o que o governo entende, mas ela te entrega 8%, 9%. Cara, se você tirar todos os teus custos fixos e te sobrar 9%, você vai fazer uma avaliação. Que tipo de avaliação que você vai fazer? Pô, peraí, o que tem dentro do meu custo fixo? Tem carro que eu empresto para o cliente, eu pago esse carro. Tem seguro, tem almoço para os funcionários toda semana, tem viagens que eu preciso fazer a trabalho, eu vou no Dr. IE no final do ano, ou eu vou para uma automecânica na Alemanha, ou eu vou para não sei onde, que tudo isso tem que estar dentro do custo da empresa, que isso é treinamento para o funcionário. Você entendeu? Se você tem esses luxos, digamos assim, então você tem que fazer uma avaliação. Pô, 9% é ruim ou 9% é bom? Você tem que olhar para o teu salário. Quanto é o teu salário? O meu salário tá um salário de tipo, sei lá, um puta de um mega de um executivo. Só que aí eu olho pro final da linha, a empresa só me dá 1% de lucratividade. Peraí, tá ruim? Tá bom? Então, assim, essa parada de quanto sobra na última linha lá, ela é muito relativa, tá? Ela é extremamente relativa. Muito obrigado pela sua pergunta. Então eu espero que você tenha entendido, né? Porque assim, olha para onde que a gente caminha, né? Pô, peraí. Então, certo, você tá me dizendo que depende de quanto sobra é bom ou depende de quanto sobra é ruim? Sim. Porque assim, você conhece os teus custos dia 5 e dia 20 como verdade? Porque lá na SR Motors eu faço o pagamento para nós funcionários no dia 5 e no dia 20, tá? Então assim, se você conhece os teus custos fixos... Eu perdi a linha de raciocínio. A câmera desligou lá e eu perdi a linha de raciocínio. Espera aí que daqui a pouco eu volto. Então, a partir do momento que você conhece os teus custos fixos e você coloca o teu salário, né, dentro dos teus custos fixos, e todo dia 5, todo dia 20 você tem que fazer aquela retirada, você já conheceu o custo geral da empresa, né? Você, como dono da empresa, você precisa tirar, sei lá, R$1.000 por mês. Pô, mas Sérgio, eu não sei se dá pra eu tirar R$1.000 por mês. Por que você não sabe se dá? Porque você ainda não desenhou quais são os custos fixos da empresa. Não é nem desenhar, porque se a tua empresa tá rodando, você não precisa desenhar nada, você só precisa conhecer, né? Se você conhecer os custos fixos da empresa, cara, você colocar o teu salário ali, pronto, você já entendeu quanto custa. Beleza? A partir do momento que você entendeu quanto custa, você vai saber se aquela retirada sua
é pertinente para o que a tua empresa produz. Pô, Sérgio, mas eu quero ganhar 20 mil reais por mês. R$ 1.000 não paga minhas contas. Minha pessoa física, tá? Beleza, tudo bem. Nada de certo ou nada de errado se você querer ganhar 20 mil reais por mês. Só que aí é o seguinte: quanto que são os custos fixos da tua empresa, mais o teu prolabore, quanto que você ganha, né, de todo o serviço que você faz, de tudo que você gasta para arrumar um carro, quanto sobra na manutenção daquele carro, daquela ordem de serviço, quanto sobra? Ah, me sobra 10%. Pô, então você vai ter que atender uma quantidade X de carro, sobrando 10% que vai comportar o teu salário de 20 mil reais. Simples. Eu sempre faço a conta de trás para frente. Sempre, sempre. Primeiro eu quero saber quanto eu gasto, para depois eu entender quanto eu tenho que cobrar. Mas peraí, Sérgio, não é assim, eu não cobro quanto eu quero a hora que eu quero. Realmente, você não cobra quanto você quer a hora que você quer. Porque existe o quê? Existe o preço de mercado das coisas. E aí o preço de mercado das coisas, por exemplo, você não pode aplicar uma margem de lucro absurda numa peça. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender mais serviço, que é onde a galera erra, é onde a negada tá errando. A galera acha que vai ganhar dinheiro em peça, e não vai ganhar dinheiro em peça, vai ganhar dinheiro em serviço. Olha pro serviço que está sendo prestado. Mas vocês estão vendo como que é complexa essa parada? A gente está falando de prolabore e a gente já começou a entrar em vendas. Porque uma coisa, gente, uma coisa tá ligada à outra, não tem jeito. Não tem jeito. E aí depois vocês vão descobrir uma outra parada. Qual que é a outra parada? Pô, peraí, eu quero ganhar 20 conto por mês. Tá, pra você ganhar 20 conto por mês, você vai ter que atender quantos carros? Eu tenho que atender 200 carros. Quanto que a sua oficina comporta de atender? Ah, minha oficina só comporta atender 4 carros por dia. 4 carros por dia, trabalhando 20 dias no mês, são 120 carros. Vai faltar 80 carros para você atender. Já, o teu espaço físico já não dá mais. Sacaram a parada? Conseguiram entender a parada? Você vai ter que fazer o quê? Tem conserto isso? Tem conserto isso. Você vai ter que levar o teu ticket médio lá em cima. Beleza? Então, gente, prestem muita atenção. Prestem muita atenção. O André Gonçalves está dizendo, aí chegou onde eu quis chegar. Onde que você queria chegar? Nos 20 mil reais por mês? Eu não entendi. Comenta aí. Uma vez me perguntaram se era água que eu bebo aqui. É água mesmo, viu, gente? Ó, só que eu vou abastecer no copinho aqui, porque eu tenho uma quantidade de água. Até a quantidade de água que eu bebo durante a live é calculada, pra vocês terem uma ideia. Ah, mas por que você é certo? Você é mão de vaca? Não, porque é por causa de hidratar as cordas vocais, beleza? Vocês entenderam? Conseguiram pegar a linha de raciocínio? Que se vocês não conhecerem o custo fixo de vocês, se vocês não conhecerem o salário de vocês, vocês não conseguem desenhar o faturamento de vocês. Mas ó, prestem muita atenção. Recapitulando. A falta de dinheiro em uma oficina mecânica não é causa, é efeito. Efeito de algumas coisas que você não está fazendo. Quais são essas coisas que você não está fazendo? Você não desenhou o teu custo fixo, você não sabe qual é o teu prolabore, você não sabe quanto você está ganhando em cima de cada serviço que você está fazendo. Isso tem jeito? Tem jeito, com alguns métodos e alguns processos. Pronto, fazendo um pouquinho de gestão, que não é difícil. Não é difícil, gente. Sabe por quê? A galera fala gestão. Eu peguei um pouquinho de ranço dessa palavra, assim, sabe? Gestão. Cara, vamos falar de administração, que acho que é mais popular, é mais conhecido. Vamos falar de administração. Então, você conseguindo fazer uma administração assertiva, pô, você consegue chegar, você consegue desenhar tudo isso, você consegue entender tudo isso. E eu vou falar pra vocês. Vocês sabem quanto tempo demorou? Alguém me perguntou lá quantos anos eu tinha de profissão. 25, quase 26 anos de profissão, quase 16 anos de SR Motors. Eu demorei quase 12 para entender e mudar a chavinha. Pá! Quase 12. Só que agora os processos estão todos desenhadinhos.
redondinho, redondinho, redondinho. Quais são os indicadores que a gente tem que estudar por mês, quais são os indicadores que a gente tem que estudar por semana, quais são os indicadores que a gente tem que estudar por dia. A gente sabe de tudo isso daí. Hoje de manhã eu cheguei na SR Motors, eu cheguei na gerente da loja, eu falei assim, viu, vem cá, como é que tá? Me fala como é que tá o cenário. Pô, na hora, ó, foi assim, foi assado, hoje é segunda-feira, na semana passada a gente vendeu X reais, aí a gente já fez mais ou menos uma conta de cabeça, hoje a gente já vendeu X reais, mas não vai conseguir entregar esses X reais, porque assim, uma coisa é você vender, outra coisa é você entregar, né? Outra coisa é você vender 100 mil reais por mês, a outra coisa é você conseguir consertar a quantidade de carros que você vendeu 100 mil reais. Então vocês vão começar a entender. O André Gonçalves está dizendo, eu quis dizer que no ramo você gira muito dinheiro para um lucro básico. O mercado é muito apertado. André, vou te dar uma notícia. Prestação de serviço no Brasil e no mundo, tá? Prestação de serviço é onde a margem é maior de todos os tipos de negócio, da maioria, né? Da maioria dos negócios. Ô, Sérgio, peraí. Sim, porque o que acontece? André, presta atenção. Eu não lembro que cidade que você tá. Olha para uma concessionária da tua cidade. Quanto é a tua hora trabalhada e quanto é a hora da concessionária? Eu tenho certeza que existe uma diferença grande, bem grande. Por que a concessionária consegue cobrar mais caro e você está dizendo que tua margem está apertada? Onde que está o problema? Né? Olha para isso. Pô, peraí. Por que uma hora de uma concessionária... Você sabe por que uma hora de uma concessionária custa 200 pau? 300 pau? 190 pau? Porque tem um monte de coisa embutida no custo fixo, velho. Tem um monte de coisa embutida no custo fixo. E aí para ele pagar aquela conta de tudo que está no custo fixo, ele tem que cobrar 200, 300 pau a hora trabalhada. Não tem jeito. É aquilo que eu falei. O que está embutido no custo fixo? Lá na SR Motors a gente tem algumas regalias, viu, cara? A gente tem alguns luxos. A gente tem carro reserva que a gente presta para o cliente. Você tem ideia do que é uma oficina mecânica emprestar um carro reserva para o cliente? É um Gol G5, sei lá, não lembro nem que ano que é o carro. Mas a gente tem um carro reserva. Você acha que o cliente não paga por isso? Tem que pagar por isso, não tem jeito. Porque assim, ele prefere, alguns, obviamente, né? Prefere pagar uma hora trabalhada da SR Motors um pouquinho mais caro, porque lá a gente oferece um carro reserva. Vocês entenderam? Mas assim, a gente ofereceu o carro reserva porque a gente precisava ter mais alguns diferenciais. Só que tudo isso, velho, tá embutido no custo da hora. Não tem jeito. Entendeu? Uma hora trabalhada na SR Motors é 135 reais. A maioria dos mecânicos da cidade é 100 reais, 90 reais. Por que a SR Motors consegue cobrar 135 reais? Por que a SR cobra 135 reais? Porque a gente consegue. E a gente tem essas paradas para oferecer para o cliente. Pera aí, Sérgio, mas como é que se consegue? Cara, consegue o quê? Colocando um cara bom para vender, colocando uma pessoa legal para atender, colocando uma pessoa competente para administrar, colocando um mecânico bom, um mecânico treinado para fazer o serviço, para não dar problema de garantia e um monte de outras coisas. Você entendeu? O Leopoldo Motors está dizendo assim, você paga até o café da recepção da concessionária. Óbvio. Óbvio, né? Tem aquele filme famoso agora no Netflix que o cara fala óbvio pra tudo. E é óbvio. Paga, não tem jeito. Não, já ouviram falar que não existe almoço grátis? É mais ou menos por aí. Beleza? Mas prestem muita atenção, galera. Prestem atenção, por favor. Por favor. É agora que é a hora de prestar atenção. Tudo isso tem jeito. Tudo isso tem jeito. É só seguir um método e um processo redondo que funciona. Beleza? Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Outra coisa. Vocês pegaram a linha de raciocínio que você tem que entender o quanto você quer ganhar como dono, o quanto você quer que a sua empresa tenha de lucro, quanto que a sua empresa custa para estar funcionando.
para você compor tudo isso daí, para você compor teu prolabore, porque assim, gente, ó, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Olha lá, o Zinho tá dizendo assim, ó, o cliente tem um bom serviço prestado e tem confiança, onde deixar o seu carro, ele paga sim o valor cobrado. Eu não sei se o Carlos Maia tá aí ainda, eu nunca lembro essa sequência de cabeça. O preço, gente, se não for o terceiro, é o quinto da lista. O preço do seu serviço é o terceiro ou quinto. Maia, me dá uma luz aí, por favor, se você ainda estiver aí. Tá na lista, mas não é a primeira coisa que o cliente vai criticar, gente. Para de confundir a situação financeira de vocês com a situação financeira do cliente de vocês. Para tudo. Eu conheço um monte de mecânico que atende Ferrari, atende Porsche, atende Lamborghini, e os caras não têm esse carro. Imagina esse cara com medo de passar um orçamento de 20 mil reais pro carro. Desencana, né? Olha lá, o Game Injector Módulos. Aqui no Rio de Janeiro é muito difícil você cobrar o diagnóstico, depois cobrar o serviço. Porque aqui no Rio quase não existe isso. É o carioca. O carioca já acostumou com isso. Cara, desacostuma. A empresa é sua. As regras quem faz é você. Entendeu? O seu cliente ele precisa conhecer você. Ele precisa conhecer teu custo. Ele precisa conhecer tua qualidade. Ele precisa... Olha lá, o Sandrão tá dizendo que é o terceiro da lista. Obrigado, Sandrão. Eu tinha isso na cabeça, mas eu fiquei com medo de falar uma bobagem aqui. Então, ô Guim, cara, cuidado com essa forma de enxergar isso daí, tá? Existe médico que cobra R$80 a consulta e existe médico que custa 400 pau a consulta. A diferença é essa. Beleza? Não podemos pensar com o bolso do cliente. Gente, vocês têm que pensar, o Anderson Undercard está dizendo aqui, não podemos pensar com o bolso do cliente. Não! Você tem que pensar na solução que o teu cliente precisa. E a responsabilidade para a solução que o seu cliente precisa não é sua. E a responsabilidade para a solução que o seu cliente precisa é sua. Ele não tem conhecimento técnico daquilo. Quantas vezes na SR Motors a gente deixou de passar alguma coisa para o cliente e logo depois o cliente voltou fazendo? Sabe o que o cliente disse pra gente? Pô, por que você já não me passou isso? Pô, se eu estava disposto a gastar R$2.000, R$200 de diferença, não ia mudar minha vida. A gente cansou de ouvir isso do cliente. A gente cansou de ouvir isso do cliente. Deveria ter passado. Se eu já estava fazendo um investimento de X reais, R$100, R$200 a mais reais, não ia fazer diferença alguma. Só que eu não tinha conhecimento disso e você não me passou. E o cliente fica chateado. No direito dele de ficar chateado. Então prestem muita atenção nisso, tá? Ficou claro para vocês para que vocês consigam tirar um prolabore, definir um prolabore, vocês precisam conhecer tudo isso. E aí assim, o Sandro tá dizendo assim, ó, boa, o cara não quer pagar diagnóstico, mas também não quer que você erre no orçamento aí, tá vendo? É o que o Sandro falou, né? O diagnóstico depois também é custo fixo. Não, o diagnóstico não é custo fixo. Eu não entendi, Zinho. Elabora melhor essa linha de raciocínio aí que eu não consegui entender. Ó, o Rodolfo Seller. Muito mecânico cobrando 10 conto para mexer no motor e depois tem que gastar 20 vezes mais para arrumar a caca. Eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? E existem duas formas de você receber dentro da tua própria empresa. Não sei se vocês sabem. Isso aí, essa pesquisa quem fez foi o Gabriel. A gente já tinha conhecimento disso. Duas formas. Primeiro, você tem que saber qual é a função que você exerce dentro da tua empresa. Peraí, mas como assim? Sim, o dono da empresa ele tem uma função dentro dela, não tem? Por exemplo, se você conserta carro dentro da sua oficina, você é mecânico. Se você atende cliente dentro da sua oficina, você é o comercial. Se você faz cotação de peça dentro da sua oficina, você é comprador. Se você administra a sua oficina, você é o administrador. Você está trabalhando por 4 pessoas. O teu salário ele tem que estar baseado em cima daquilo que você faz dentro da tua empresa, né? Daquilo que você entrega para a tua empresa. Por exemplo,
Se bem que eu tô com o dedo machucado aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu tenho pouco tempo para isso, mas eu ainda gosto de arrumar carro. Então às vezes eu vou lá. Só que quando eu vou eu me arrebento, né? Quase caiu meu dedo fora, mas enfim. Só que eu não exerço essa função todos os dias. Então eu não sou mecânico dentro da minha oficina. Eu não devo ganhar como um mecânico, né? Mas eu tô na parte de gestão e na parte estratégica. Quanto ganha uma pessoa que está na parte de gestão e na parte estratégica de uma oficina mecânica? Né? Vocês já ouviram falar que fulano é o dono da empresa, mas ele só faz parte do conselho. Pô, por que ele só faz parte do conselho? Porque ele não tem mais nenhuma função operacional dentro da empresa dele. Beleza? Então assim, o salário dele é um X. Né? E aí depois ainda tem uma outra parada. Qual que é essa outra parada? O quanto sobra de lucro dentro da tua empresa. Aí você pode ir lá e mexer nisso. Mas mexer nisso que eu digo é o seguinte, mexer de forma consciente. Porque a galera confunde faturamento com lucro. Ah, eu faturei 30 mil reais por mês. Esse mês. Significa que você ganhou 30? Não significa que você ganhou 30. Disso tudo você tem que tirar a tua água, tua luz, telefone, aluguel. Eu tô cansado de falar isso e o teu Prolabore. Depois que você tirar tudo isso, quanto sobrou? Aí você pode fazer uma retirada. Por que eu falo você pode fazer uma retirada? Eu, por exemplo, eu não tiro o dinheiro que sobra da SR Motors, porque eu tenho meu Prolabore, eu tenho meu valor fixo, né? E tem dono de oficina que ganha um fixo mais a lucratividade, digamos assim, mais o lucro líquido, né? E tem dono de oficina, de empresa que ganha o fixo mais um percentual em cima do lucro líquido. Por quê? Porque ele vai usar uma outra parte desse dinheiro para reinvestir na empresa. Pô, Sérgio, tudo isso que você tem que pensar. Sabe por quê? Porque senão você sai comprando scanner, você sai comprando equipamento, dá com pau. Tá, mas isso cabe dentro do teu custo fixo ali? Como é que foi planejado todas essas compras ou não, beleza? O Sandro tá tirando uma onda aqui com a minha cara, tá desaprendendo. Sandro, eu tô desaprendendo mesmo, cara. Foi um erro ridículo que quase custou meu dedo. O Fábio Simões está dizendo assim, ó, algum médico dá um diagnóstico de graça? Eu nem vou entrar nessa parada de diagnóstico, porque senão vai mudar o rumo da prosa aqui, meu. Fala aí, comentem alguma coisa. Gente, vocês estão muito quietos. Aí amanhã na reunião, que depois da live a gente tem uma reunião, né? Porque a galera, tem uma galera da SR que fica assistindo essa live, pra ver se eu tô entregando tudo que foi conversado dentro da reunião, né? E se vocês não interagem, cai sobre minha responsabilidade. Isso que eu tô fazendo hoje, nesse exato momento, às 19h52 da noite, eu estou trabalhando para a SR Motors. Você entendeu? Então, é trabalho. E eu preciso ser remunerado por isso, né? Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Como definir o Prolabore? Pegar a primeira? Defina as suas atividades, beleza? Segundo, qual é a meta? Qual é a média de salário para esta função? Pegaram a segunda dica? 3. Considere esse valor de retirada todos os meses. Na data que você estipular, tem que acontecer essa parada, beleza? 4. Não confunda faturamento com lucro. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem aí. Mas aqui, na cidade de Jundiaí, numa empresa que se chama SR Motors. Aqui, ó. SR Motors. O que acontece? Tem mês que a gente ganha dinheiro. Tem mês que a gente empata, tem mês que a gente perde, tem mês que a gente ganha, tem mês que a gente empata, tem mês que a gente perde, e existe uma parada que a gente chama de senoide. Sabe aquela parada que vocês gostam de analisar? Aquela análise gráfica que vocês gostam de fazer na sonda lambda, por exemplo? A gente faz essa análise na SR Motors. Então uma hora deu, uma hora não deu, outra hora deu, outra hora não deu, outra hora deu, outra hora não deu. O que acontece? Nos meses que ganha-se um pouquinho mais, a gente faz o caixa. Pra quê? Pra que no mês que der menos, a gente tem esse dinheiro para pagar as contas e não fique que nem um louco que eu conheço, que tem um monte de louco por aí que fica se matando
para pagar a autopeça. Por quê? Porque não tem reserva. Por que não tem reserva? Porque confunde faturamento com lucro. Então, pegaram? Pegaram ou não? Ó, hoje eu não vou passar de 1 hora, hein? Que eu tô cobrando mais caro para fazer live de mais de 1 hora e a SR Motors não quer pagar. Beleza? Então daqui a pouquinho vai cair essa parada aí. Temos 10 minutos. 10 minutos. Tem alguma pergunta aí, alguma coisa, algum comentário? Manda pau. Marca um só de diagnóstico, ok, Sérgio? Ah, beleza, Sandro. Eu marco um só de diagnóstico. Está desaprendendo. Boa noite. Eu tenho uma oficina, pois estou com muita dificuldade de administrar. Freire Renilson. Cara, isso não é uma particularidade só sua, cara. É difícil mesmo administrar uma empresa. Empresa, gente, vocês prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. Oficina mecânica é empresa. Empresa não é fácil de administrar. Oficina mecânica, a galera confunde uma parada que é a seguinte. Vai doer o que eu vou falar pra vocês agora, mas eu preciso falar. A galera acha que pra você montar uma oficina mecânica, você só precisa saber arrumar carro e ter uma caixa de ferramenta. Só. Eu fiz isso. Eu era assim. Já aconteceu isso comigo. Eu tinha uma caixa de ferramenta e um puta de um conhecimento técnico. Aí fui lá e pum, montei uma oficina mecânica. Passei quase 12 anos me matando. Dava dinheiro? Dava dinheiro. Mas eu não tinha sossego, eu não tinha liberdade, eu não tinha, sabe, aquela clareza do que ia acontecer no mês que vem, de quanto eu ia gastar, quanto eu precisava faturar esse mês, se ia sobrar dinheiro, se não ia sobrar dinheiro. Era uma loucura. Eu não sei se vocês vivem isso ainda, tomara que não. Tá? Mas tem jeito, tá bom? Os em autopeça. Verdade, Sérgio, o meu negócio também é assim. Um mês alta e outro em baixa. Cara, não tem por onde. É assim. Quanto mais você vai conhecendo os custos da tua empresa, Zinho, quanto mais você vai conhecendo, mais você consegue diminuir essa senoide, mais você vai enxugando isso aí. Cara, a linha não vai ser reta nunca, né? Até porque se a linha for reta, tem coisa errada. Ela tem rola uma senoide, só que essa senoide ela tem que ser assim, ó. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Alguém aqui acompanha ações, por exemplo? Vocês já viram como que é a parada de ações? Pô, tem um dia começa lá, sei lá, vamos falar de ações aqui, acho que é mais conhecida, mais popular da galera aí, ações de Magazine Luiza. Pô, se você pegar o gráfico das ações da Magazine Luiza, ela é assim, ela vai subindo e vai descendo, vai subindo e vai descendo, vai subindo e vai descendo. Dentro de uma oficina mecânica, quanto mais você vai conhecendo os teus custos, né, conhecendo toda a tua operação, conhecendo da parada que chama-se administração, mais você consegue diminuir essa senoide, mas ainda vai rolar uma senoide, beleza? Ainda vai rolar uns altos e baixos. Ponto. Ademilce, um grande abraço, um grande beijo pra você também aí, ó. Parabéns pela aplicação dos processos em sua empresa e nas lives. Ter você uma vez por semana aqui, opa, obrigado. Eu não vou nem ler porque eu fico todo desajeitado quando eu recebo um elogio. Sacaram? Temos 7 minutos. Temos 7 minutos pra vocês perguntarem o que vocês quiserem. Vou fazer um resumão, tá? Vou fazer um resumão. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Olha, eu vou olhar pra aquela câmera lá, ó. Prestem muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com isso na cabeça de vocês. Falta de dinheiro em uma oficina mecânica, falta de dinheiro em uma oficina mecânica não é causa, é efeito. É o efeito de quê? É igual como se fosse um carro com a junta do cabeçote queimada. Quando o carro está consumindo água, o cabeçote, problema no cabeçote, é causa ou é efeito? O que pode ter sido a causa? Uma válvula termostática que travou, esse carro superaqueceu, queimou a junta. Junta do cabeçote não é causa, é efeito. Falta de dinheiro dentro de uma oficina mecânica, o que é? Causa ou é efeito? Pode ser que seja o efeito de algumas coisas que você não tem feito direito dentro da sua oficina mecânica. Tem jeito? Tem super jeito. É só você entender como que funcionam os processos dentro da sua oficina mecânica. Sacou? Pega essa. Beleza? Galera do Instagram, trabalho muito com carros, antigos e modernos. Você acha que eu tenho que pegar uma modalidade ou continuo assim? Freire, faz aquilo que o seu coração gosta de fazer, cara. Se você gosta de fazer carro moderno, faz moderno. Se você gosta de fazer carro antigo, faz carro antigo. Se você gosta de fazer os dois, faça os dois. Desde que você faça bem feito.
Ponto. Pronto e acabou. Porque carro moderno exige o quê? Exige atualização. Carro antigo exige conhecimento em garimpar peças. Você entendeu? Às vezes você precisa desenvolver uma peça para um carro antigo, você precisa fabricar uma peça para um carro antigo. Então assim, cara, se você gosta de fazer os dois e sabe fazer os dois bem feito, continua, velho. Não tem por que parar. Não tem por que parar. É óbvio que... Por que a galera vai nichando, né? O que é nichando? Por que você vê que hoje em dia a galera tem especialistas em direção, tem especialistas em freio, tem especialistas em transmissão automática? Por que rola os especialistas? Porque, cara, você precisa de um conhecimento específico em uma determinada área. Você entendeu? Então, assim, você quer fazer tudo? Tudo bem, cara, você fazer tudo, mas você precisa fazer bem feito. Pronto, e acabou, cara. Porque quando a gente faz bem feito, quando a gente faz porque gosta, cara, não é trabalho, né? É mais prazer do que trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho. Você entendeu? Mas a gente gosta daquilo que a gente está fazendo, então não vejo problemas, beleza? Quanto mais você se especializar em algo, mais você vai ficar muito bom naquilo, e mais você vai ser procurado por aquilo, e mais você vai agregar mais valor naquilo. Você entendeu? Só isso. O Leite, não sei se por eu estar em todas as funções dentro da minha oficina, não consigo fazer um Prolabore. Cara, muito provavelmente sim, né? Eu acho que é isso daí. Quando a gente fala que é causa de pequenas coisas, é justamente isso daí. Existem algumas coisas que você não está conseguindo fazer direito, cara. Talvez você não esteja conseguindo vender direito. Peraí, Sérgio, mas como vender direito? Cara, às vezes você está atendendo um cliente, você está ouvindo o cliente para responder e não para entender. E quando você escuta alguém para responder, você não entende ela. Se você não entende, você não entrega aquilo que ela quer. Se você não entrega aquilo que ela quer, ela não vai te pagar bem por isso. Isso eu estou falando só na área comercial, tá? Depois tem a área técnica, né? Pode ser que entre atender telefone, atender cliente, testar carro, trocar peça, pode ser que entre tudo isso daí você tenha dificuldade de fazer o diagnóstico. O que é dificuldade de fazer o diagnóstico? Quanto mais rápido você descobrir o defeito de um carro, mais rápido você vai consertar ele, não é verdade? Pronto. Porque assim, o mais demorado é você descobrir o defeito. Consertar é fácil. Consertar é só trocar peça. Sacou? Beleza, galera? Essa live vai acabar no Instagram em 1 minuto e 40 segundos. E depois tem aquele caldo aqui no Facebook, tá? Eu não volto no Insta, não. Sérgio, qual a importância disso aqui? Qual a importância de saber? Carazinho do céu, assiste a live, cara. Se você não pegou o conceito de qual a importância de saber como definir o Prolabore, assiste de novo. É que assim, não dá pra gente falar toda a parte técnica, numa live de 1 hora, não dá pra gente falar toda a parte técnica de como construir um Prolabore, mas eu vou dar uma resumida pra você bem rápido aqui, ó. Entenda qual é o seu custo fixo, entenda qual é o salário que você quer e qual é o salário que você precisa ganhar por mês. Faça tudo isso, entenda tudo isso, você vai entender quais são os seus custos fixos e você vai começar a monitorar qual é o seu faturamento, você vai entender quanto você